Olá! O tema 709 ele tem reflexo em todos os segurados que estão aposentados pela especial e permanecem trabalhando na mesma função pela qual se aposentaram. Assista o extrato da live do dia 19 e saiba o que fazer. Antes eu te convido a fazer parte do canal para receber todo dia informações relevantes que te ajudam a encaminhar as suas questões previdenciárias que afetam o seu presente e, com certeza, afetam o seu futuro. Vamos ao conteúdo. Vamos entrar então no nosso tema, no tema 709. Tá? E o tema 709, ele causa o quê? Muita ansiedade. Todos os nossos clientes, todas as pessoas que estão envolvidas, que vão ser afetadas pelo tema 709, que são todos os trabalhadores que estão expostos à periculosidade, estão expostos à insalubridade, que estão sujeitos aí à aposentadoria especial, que já estão aposentados ou já estão para se aposentar, e que estão com processo na justiça, que estão com processo no INSS, todos esses trabalhadores, todas estas trabalhadoras estão ansiosas. Né? Existe uma ansiedade para resolver isso. Né? A ansiedade é você antecipar o futuro para o presente. Né? Então, isso está muito presente. Essa ansiedade é muito ruim, porque ela gera um temor. Tem um temor do quê? Temor de ter que se afastar do trabalho e temor de ainda, se afastando do trabalho, ainda ter que devolver dinheiro para o INSS. Existe essa possibilidade? Fique comigo aqui nesta live até o final, ou no transcorrer dela, que você vai ter muitas respostas a essa pergunta e talvez você, e a gente está torcendo exatamente isso, que no final dessa live você diminua a sua ansiedade, porque a ansiedade tem a ver com a emoção, né? Então, quando você racionaliza ela, quando você bota a razão, quando você bota a técnica, quando você faz uma leitura da lei, do que pode acontecer, você diminui bastante essa ansiedade. E, consequentemente, vai diminuir o temor e vai tirar as suas dúvidas. É isso que a gente quer. Vamos tirar todas as dúvidas? Vamos fazer um esforço enorme aqui para a gente tirar as dúvidas que você tenha. Legal? Muito bem. Feito isso, vamos entrar então na primeira parte, que é o que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O que o Supremo decidiu? Ele decidiu uma parada seguinte: é constitucional o parágrafo 8º do artigo 57 da Lei 8.203 de 91. É constitucional, ou seja, o que é constitucional? Está dentro da lei, está certo, está correto, né? Está correto. Foi-se alegado que era inconstitucional. Inconstitucional é aquilo que é contra a Constituição. O Supremo só trata de questões que são a favor da Constituição ou que são contra a Constituição. Então, ele é o tribunal que diz que tudo tem que estar conforme a Constituição. E o que ele falou? Que o parágrafo 8º do artigo 57 está emparelhado com a Constituição, não está contra a Constituição. Tá? E o que seria isso? Significa simples assim, que aquela pessoa, o segurado, o trabalhador que se aposentou pela especial, ele não pode continuar na atividade especial. Não é que ele não pode continuar trabalhando, ele pode continuar trabalhando em área comum, em atividade comum. Ele não pode continuar trabalhando na mesma atividade que ensejou a aposentadoria, ou numa outra. Né? Vamos imaginar um vigilante que se aposentou pela periculosidade, e aí ele vai trabalhar num local que tem a insalubridade. Aí não dá, né? Ou o contrário, um eletricitário que estava na periculosidade e vai trabalhar de metalúrgico. Um exemplo, assim, só para a gente entender. Não pode. Né? Então, é constitucional, o Supremo falou, o dispositivo da Lei 8.213 que proíbe, que veda a continuidade do trabalho do segurado que se aposentou, que se pegou a aposentadoria especial. Tá? E qual é a encrenca? Se o cara continuar trabalhando, vai cessar o benefício dele. Né? Cessará o benefício de aposentadoria especial. O cara continua trabalhando, corta, vai ser cessado o benefício dele. Então, isso que o Supremo decidiu. É isso que está gerando angústia, que está gerando ansiedade, que está gerando temor, né? Que está gerando medo nas pessoas aí. Tá? Muito bem. E outra coisa que o Supremo decidiu é que os efeitos financeiros, os efeitos da apreciação da aposentadoria são feitos desde a DER. O que é a DER? A data de entrada do requerimento. Então, esse aqui é um ponto bom. O que significa esse efeitos financeiros desde a DER, que foi também o que o Supremo entendeu e compreendeu? É que o camarada, o segurado, faz um requerimento, data de entrada do requerimento, faz um requerimento. O processo leva, vamos imaginar assim, 1 ano. Ou seja,
ele continuou trabalhando naquele ambiente insalubre, naquele ambiente que ensejou a aposentadoria. Mas a decisão só foi ocorrer depois de 1 ano, ou até depois de 2 anos. O camarada teve que entrar com um processo na justiça. Então levou 1 ano no administrativo e mais 1 ano no judicial, levou 2 anos. Quando que vai ser o efeito financeiro? Desde quando deu entrada lá no requerimento, lá 2 anos atrás. E ele vai ser penalizado por causa desses 2 anos que continuam trabalhando? Não, porque ele vai ter que se afastar quando for efetivada a aposentadoria, ou na via administrativa, caso não haja processo judicial, ou quando terminar o processo judicial e for efetivada a aposentadoria. Então, quando for efetivado, ele deve se afastar. É assim que funciona, é assim que é a lógica da parada, tá? Muito bem. Feito isso, o que o Supremo decidiu? Agora a gente tem que ver o quê? Quais os efeitos dessa parada. Quais os efeitos? Aliás, antes eu deixo eu anunciar aqui, em que fase está o processo, porque esse processo não terminou, né? O processo do tema 709 ainda não terminou, tá? Em que fase que ele está? Ele foi julgado em 5 de maio de 2000, tá? E o que ocorre? Tem todos os prazos de publicação e etc e tal, e foi promovido embargos de declaração, né? Os advogados da causa, o advogado da causa, que é muito combativo, é bom que se diga, ele promoveu lá os embargos de declaração. O que é o embargo de declaração? Isso aqui vai mudar a decisão? Teve um cliente da gente que pergunta, cara, que bom então que foi feito o recurso, foi feito o tal dos embargos, então há possibilidade de mudar ainda? Não tem mais possibilidade de mudar. Aquilo que a gente viu que o Supremo decidiu, não tem mais possibilidade de mudança. Tá, mas o que vai mudar então? O embargo de declaração é exatamente quando para tentar fazer com que o Supremo se manifeste em relação a alguns pontos que ficaram obscuros, alguns pontos que não foram trabalhados, não foram enfrentados pelo Supremo. Um deles, por exemplo, é se quem estava aposentado vai ter que devolver o dinheiro, por exemplo. Essa é uma questão que está sendo colocada lá. Quem recebeu em tutela antecipada, né, quem tinha processo judicial e recebeu em tutela antecipada, vai ter que devolver esse dinheiro? Então, o embargo de declaração é quando existe uma omissão, quando existe uma contradição, quando existe um ponto que é obscuro, que não ficou bem entendido. Então, é provocado os embargos de declaração. Mas os embargos de declaração não têm o poder de alterar aquilo que já foi decidido. Simplesmente ele tem o poder de esclarecer aquilo que foi decidido. Legal? Muito bem. E qual é a previsão desse negócio? Qual é a previsão do final? A previsão que a gente pode fazer é o seguinte: 18 de dezembro começa o recesso da Justiça, né? O Tribunal, o Poder Judiciário, ele entra em recesso. E aí o que vai ocorrer? Os embargos têm que serem julgados numa sessão. E aí não há mais pauta esse ano. Então, quando que vai resolver isso? Lá no primeiro trimestre de 2021. Eu estou chutando aqui, né? Lá no primeiro trimestre de 2021. Por quê? Porque entra em recesso dia 18 de dezembro até 6 de janeiro. Até 30 de janeiro não corre prazo nenhum. Então, janeiro você pode deixar fora. Fevereiro começa a andar a parada. Mas fevereiro você sabe que é meia boca, né? Depois de 15 de janeiro que o bicho começa a andar. Porque tem as férias dos ministros, aquele negócio todo. Então, vamos contar assim, fevereiro para frente. Da metade, a segunda quinzena de fevereiro. Aí, então você vai, março, abril, esse troço vai resbalar ainda para maio, ou se não for mais, tá? Não for mais, tá certo? Então, essa é a previsão. Agora, deixa eu dizer para ti, não fica descansado nessa informação que eu estou te falando, porque eu estou falando aqui do processo judicial. O INSS não precisa aguardar o final disso aqui. O INSS ele já está agindo. Essa que é a desgraça. É isso que causa ansiedade nas pessoas. Porque o INSS, verdadeiramente, ele não precisa esperar o final do processo, porque isso já está lá na lei, né? Isso já está decidido, isso já está regulamentado, já está na lei, já está no decreto, já está lá na a instrução normativa que orienta a administração, a instrução normativa número 77, já está essa paradinha lá. Então, ele já incluiu isso lá no pente fino que ele vai fazer de várias situações irregulares, ele já botou esse tema lá, tá? Então, vamos agora para os reflexos, né? Os efeitos dessa decisão, né? E quais são os reflexos? Aí a gente poderia assim enumerar vários reflexos. A gente rolou aqui
aqueles que são mais frequentes aqui no escritório, né? Que são mais frequentes aqui, que as pessoas buscam a gente, né? Ansiosas aí nos consultos clientes e nos vídeos que a gente promove, que as pessoas escrevem os comentários ali, né? Então, a gente selecionou esses aqui para você, tá? Vamos ver aqui. Então, o primeiro reflexo é que o INSS colocou o tema no 700 no pente fino. Então, existe um pente fino, existe uma lei que regulamenta o pente fino, que vai verificar a tentativa dos camaradas, bem na verdade, aqui entre nós, o INSS está afim de cortar e suspender benefícios. Ele está afim de arrecadar, ele está afim de diminuir o que ele paga, e com o tema 709, ele está afim de recuperar algum dinheiro do que ele pagou. Vamos ser bem papo reto aqui, né? O INSS está numa manobra, né? Não o INSS, mas o governo está numa manobra exatamente do quê? De usar de política do INSS, por isso que eu chamo o INSS de Instituto Nacional de Insegurança Social. Ou seja, ele gera uma insegurança social terrível pra caramba. Porque com esse pente fino, ele sabe lá, pelo aquilo que a gente está vendo, pelo aquilo que está regulamentado, e que esse pente fino já era para ter começado um ano atrás. Mas em relação da pandemia, esse negócio todo aí, não foi colocado efetivamente em ação. Mas agora vai. Agora vai porque ele precisa exatamente, sob a justificativa de buscar regulamentar, ir atrás de alguns benefícios que há indícios de irregularidade, né? Ele colocou o tema 709, porque o tema 709 é o quê? É muito fácil de ele fazer, é muito fácil porque ele tem essas informações através do rede social, e é muito fácil dele notificar, e ele pretende, obviamente, tá naquela ideia de recuperar dinheiro do que ele pagou. E não é pouca coisa, porque ele nunca deu bola para isso. O INSS, isso nunca foi atrás disso, porque isso não era, né, ele tinha passado despercebido, porque estava muito regulamentado. Agora, com o tema 709 e pelas circunstâncias atuais, então ele colocou isso como assim, sabe, acendeu aquela luzinha amarela e ele botou isso lá como uma prioridade. Então, o INSS vai colocar isso como... O maior reflexo é que o INSS colocou isso no pente fino. E o que está acontecendo? Ele vai notificar. É muito importante. O que ele vai fazer? Ele vai, primeiro, verificar, apurar lá, ele tem essas informações. E é muito importante você entender uma coisa. É muito importante, muito importante. Por mais que você tenha sonhos terríveis, pesadelos, e que você ouça falar várias questões relacionadas a isso, é importante você entender que o INSS não vai, assim, tomar isso de ato imediato. Ele não tem esse poder, ele tem que respeitar o devido processo legal. O que é isso? Ele vai primeiro te notificar. Não vai acontecer nada com você que você não receba uma notificação. E aí vai ter os prazos ali. Inclusive, né, como é que vai funcionar essa parada aqui? Isso está lá na instrução normativa. Fui atrás lá da instrução normativa e diz o seguinte lá na instrução normativa, ó. A cessação do benefício será precedida de procedimento que garanta o contraditório e ampla defesa do segurado. Isso está lá na instrução normativa e está lá na Constituição, né? Lá na Constituição, que é a nossa lei maior. Então, todo o processo administrativo ele demanda um procedimento que vai começar com você notificar. E o que ele pode fazer também é informar a empresa. Ele pode notificar a empresa para dizer, olha, me diz aí quantos que você tem trabalhando na área que tenha exposição a agente insalubre ou agente perigoso. Ele pode fazer essa informação, né? Ele pode informar a empresa a respeito disso. E isso vai gerar um problema. Inclusive, isso já está acontecendo. Isso já está ocorrendo, né? E se tem notícia também que muitas empresas, né, estão usando desse subterfúgio aqui para forçar o trabalhador a pedir demissão. Tá? Então você não faça nada disso, você fique quietinho na tua, né? Você não faça nenhum movimento de pedir demissão não, fica quieto na sua lá, porque o INSS tem que notificar e a empresa não pode te demitir, né? Ela não pode demitir, quer dizer, ela pode, né? Ela pode demitir, a empresa pode demitir a qualquer momento, ela pode fazer a demissão, mas ela vai pagar aí todos os encargos de uma rescisão trabalhista, tá? Muito bem, nesse item aqui, é isso mesmo aqui. Outro reflexo vai ser relacionado com aqueles aposentados que permanecem trabalhando, tá? O aposentado que permanece trabalhando. Qual vai ser o reflexo?
Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, vamos ser bastante claros aqui, que pelaquilo que está na lei, pelaquilo que o Supremo decidiu, o aposentado que permanece trabalhando, ele vai ter que sair da área de risco. Não tem como fazer, ele vai ter que sair da área de risco. Tem como fazer um processo judicial? Não tem, o Supremo já disse. Não adianta você chegar, não, o Supremo já disse que é constitucional, então acabou. Então vai ter que sair ou uma alternativa, migrar para uma atividade comum. Então fazer um rearranjo lá na empresa, né? Conversar na empresa de você se é possível, né? Nem toda empresa gosta de fazer isso e não é em toda empresa que é possível fazer essa migração. Você está lá numa atividade insalubre, por exemplo, vamos pegar aqui o eletricitário. Pô, o cara é eletricitário, bicho, o cara trabalhando em alta tensão. Tá, como é que ele vai ser realocado lá dentro da empresa? Se a função dele é muito específica, né? Então, é muito difícil. A empresa vai dizer, olha, não tem como fazer, né? Tua função é essa aqui, a tua profissionalização, todo o seu conhecimento, todas as suas habilidades, né? A sua remuneração que você ganha é compatível com o grau da complexidade da atividade que você realiza. Então, como é que a empresa vai fazer isso? É muito difícil acontecer isso. Mas, então, é bastante claro que você vai ter que sair ou vai ter que migrar para uma atividade comum. Isso é certo. Isso é o que está na lei. Isso foi o que o Supremo decidiu. Então, esse é um reflexo. Vai ter que encarar essa situação, tá? Mas calma aí que a gente tem algumas soluções aí. E o que você pode fazer? Você que é aposentado, que permanece trabalhando. Você pode se antecipar. Veja bem, eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro que eu disse que você pode ficar quieto, tá? Você pode ficar quieto, você pode não fazer nada, esperar que o INSS vá notificar você. E eu coloquei aqui a informação que você pode informar o INSS. Então, se você é muito ansioso, se você não, você tem que resolver a parada, então você pode se antecipar. Você pode fazer se antecipar e prestar uma informação para o INSS. Porque o INSS, num primeiro momento, ele vai ter que ter informação. Ele não vai fazer uma coisa louca, não. Ele vai. E essas informações estão onde? Estão no e-social, porque todas as empresas hoje, elas estão no e-social, que são as informações que são prestadas pelas empresas para o INSS, através de uma plataforma chamada e-social. Então, o INSS tem essa informação, mas ele precisa configurar isso para poder te notificar, né? Para você. Então, você pode se antecipar e informar o INSS, né? Do quê? Que o ambiente alterou. Então, quando eu digo que você pode informar o INSS, ao mesmo tempo, eu já estou dizendo que qual é a solução dessa parada, né? Já é um desenho, assim, um rascunho, um indicativo de o que você pode ser feito. Você pode, de repente, não informar o INSS, mas você já pode ir providenciando, essa documentação, você já pode ir atrás dessa prova de que o ambiente, por exemplo, foi alterado, né? O ambiente alterou. Porque para você comprovar a aposentadoria especial no INSS é complicado pra caramba. Você tem que se enquadrar em vários dispositivos, tem que haver uma comprovação através do LTCAT, que é o laudo das condições ambientais do trabalho, você tem que ter o PPP, e cada segmento tem as suas particularidades. Ou seja, agora nós vamos fazer o bandido contrário. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte, que aquele ambiente não é mais, que foi alterado, né? Que existe um IPI que diminuiu ou que reduziu ou que um pouco eliminou, né? Se é possível, eliminou o agente nocivo, eliminou aquilo que estava prejudicando, aquilo que caracterizava a aposentadoria especial, tá? Você pode dizer que a exposição já não é mais habitual e não é nem permanente, porque para a aposentadoria especial, a exposição tem que ser habitual e permanente. Agora você pode dizer o seguinte, não é mais habitual e também não é permanente. Porque o INSS, ele exige, a concepção dele, é que o habitual e permanente é que o cara tem que ficar lá assim, cara, a jornada inteira dele exposta no agente nocivo. Essa é a visão dele. Agora vai quebrar a coluna do INSS e a gente vai usar aquele mesmo argumento dele para fazer a defesa. Então, cara, a exposição, eu estou lá no ambiente, mas a exposição não é habitual e não é permanente. E olha que louco, quem vai ter que provar o contrário não é você, é o INSS. O INSS tem que fazer o meio de prova. Você vê que é uma coisa louca isso, mas inverteu a parada. E é muito divertido esse negócio, porque antes é o contrário, você tem que provar para o INSS. Agora o INSS tem que provar que você não está lá. E quebra a coluna dele, porque via de regra é padrão no INSS não considerar.
né, aquilo que está lá na lei. Então, eu quero ver como é que vai ficar, vai ser divertido isso. Então, aqui eu já estou falando que você pode se antecipar, mas pensa comigo que você vai atrás dessa paradinha aqui. Você vai atrás para ver como é que está seu ambiente de trabalho. Então, você vai pedir um novo PPP, um novo perfil profissional previdenciário, exatamente para comprovar isso, porque para ter aposentadoria especial, você prova isso pelo PPP. Agora, da mesma maneira, pelo mesmo PPP, você vai comprovar que esse PPP é diferente daquele que você juntou lá, né? Se você é do tempo ainda que juntou lá o PPP no processo administrativo, tá? Muito bem. A outro reflexo lá que tem é em relação ao aposentado que permanece trabalhando, né? Pode cessar o benefício? Perguntinha básica. Pode cessar o benefício? Né? O processo pode cessar o benefício? Pode, porque eu falei para vocês que está lá na lei. Né? O Supremo já disse. E também está lá na lei. Pode cessar o benefício. Mas volto a repetir de novo aqui. Aqui eu estou sendo repetitivo e foi de propósito, para dizer o seguinte, que tudo vai ocorrer dentro de um processo administrativo. Tá? Quando eu digo que você pode se antecipar e informar o INSS, é porque você inverte, né? Sabe quando o cara está bem louco para te pular e você pula nele antes? Ou seja, você vai pegar ele desprevenido. Você vai inverter a lógica, né? Porque o que acontece? Ele vai te dar um prazo para você apresentar as mesmas informações. O que você faz? Você se antecipa e rompe e abre o processo administrativo. Então, você que está comandando, você que tem o controle do processo. E isso é muito interessante, porque, cara, o INSS não está acostumado com isso. Não está acostumado com um segurado fazendo petição, informando coisas para ele, né? Inclusive, você pode, está me passando aqui, que você pode até provocar uma justificação administrativa, que é coisa que demora pra caramba. Ainda mais agora na época da pandemia, ainda mais agora que o INSS não tem pessoas para avaliar e analisar processos. Então, tu pensa o quanto que é uma estratégia de você, é uma estratégia de guerra que eu estou colocando aqui, né? Quando eu digo que para você pode ir para o INSS, tá legal? E agora tem outro detalhe que todo mundo pergunta, o INSS pode cobrar valores? Ele pode cessar o benefício? Pode. Tudo vai ser feito através de um processo administrativo. Ele pode cobrar valores? Pode, mas isso é lá no final do processo administrativo. Então, quando fala assim, meu Deus, eu vou ter que devolver dinheiro do INSS, meu Deus, tem gente já fazendo até conta. Tem gente que está tão louco que ele fica, doutor, eu já fiz a conta, cobra juro. Calma, que cobrar valores, isso, vamos imaginar, é lá no final do processo. Ou seja, você tem um processo que ele vai te notificar, você vai se defender, vai alegar todos esses pontos que eu coloquei. Tem N pontos para a gente colocar, porque cada caso é um caso. E aí você pode fazer o recurso, eu estou falando tudo isso dentro do INSS. Vai fazer os recursos para a turma de recursos, depois vai fazer para o conselho. Ou seja, vai longe essa parada. E depois ainda tem o processo judicial que pode ser feito. O processo judicial pode discutir exatamente o quê? Que o seu local hoje já não é mais especial, que a sua exposição já não é mais habitual e permanente, que alterou as condições do LTCAT, ou seja, N questões que podem ser colocadas ali, para depois chegar no fato de cobrar valores, tá? Então, eu estou racionalizando, não estou emocionando, eu estou te dando aqui a razão como é que funciona. Quando a gente sabe como funciona uma coisa, fica muito mais legal, porque você fica mais tranquilo, você sabe como é que funciona, você sabe o que está acontecendo e o que tem que acontecer, quais são as fases, né? Quais são as fases desse processo, tá? Então pensa tudo como um processo, tá ok? Muito bem. Aí vem a questão, ele pode cobrar os valores? Eu estou repetindo novamente, ele pode cobrar os valores? Aí que vem a questão, e é isso que causa angústia, porque tem muita informação picada. Aqui, a gente está querendo fazer se você me acompanhar, você vai ter um apanhado completo, macro da situação, e não uma questão só de um pontozinho que pega ali, não. Então, você tem que fazer esse exercício de ter um entendimento do plano geral total, né? Do contexto que nós estamos falando. Então, pode cobrar os valores? Então, vamos lá para ver, né? Primeiro, nós vamos separar esse cobrar valores, tá? Então, quem é aquele segurado que recebeu? Fruto de uma tutela provisória, de uma tutela antecipada. Fez o processo, né? O seu advogado pediu uma tutela antecipada para ele ficar recebendo a aposentadoria enquanto discutia o processo. Né? Então, o juiz concedeu essa tutela provisória, mandou o INSS plantar o benefício. Tá? Essa é uma situação que pega muita gente.
Pega muita gente ali, né? Tem gente para tudo quanto é situação aqui. Mas essa aqui é uma coisa bastante frequente aí nos nossos questionamentos, das pessoas que nos perguntam. Então, o que vai acontecer? Essa é uma resposta que o próprio Supremo pode dar quando ele for julgar os embargos de declaração, tá? Porque essa pergunta está lá nos embargos de declaração que foi promovida ali pelo o advogado que eu já falei, que é bastante combativo, né, em relação à defesa dos segurados. Então, ele lá nesse processo, que esse processo que está lá sendo julgado, que está servindo de modelo para todos os outros, ele exatamente está promovendo. Um dos itens é isso, que o Supremo diga se aquele que recebeu tutela antecipada vai ter que pagar os valores que recebeu durante o processo, tá? Aí, deixa eu lembrar o seguinte, que em 2015, até 2015, o Supremo já falou, já decidiu lá que o benefício recebido de boa-fé por meio de tutela antecipada é de boa-fé, né? Ou de um erro do INSS, né? Que o INSS errou, recebeu de boa-fé lá um valor maior, ou por meio de tutela antecipada, não era questão de devolver. Então, o Supremo tinha essa posição. Só que ocorre que o Supremo Tribunal Federal também, ao julgar a mesma questão através do tema 709, decidiu o quê? Que essa questão aqui não tem nada a ver com ele. Porque é importante você entender que o Supremo, ele só decide questões relacionadas à Constituição. Quando não é uma questão relacionada à Constituição, quem é que decide a parada? É o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça é o tribunal que ele unifica as diversas decisões no Brasil todo. Tem decisão que dá e decisão que não. Dá ou não? Dá. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem é que vai dizer o sim ou quem é que vai dizer o não? É o Superior Tribunal de Justiça. Então, o Supremo já disse, lavou as mãos. Lavou as mãos e disse, essa parada aqui não é comigo, não. Essa parada aqui não é comigo, não. Essa parada aqui não é comigo, não. Tá? E aí, o que aconteceu? O STJ, ele já tinha o tema 692, que autorizava o pagamento. Se houvesse sido cassado a tutela ou por um erro, ele autorizava. Olha bem a situação. Só que esse tema 692, ele entrou em revisão. Tá? Ele entrou em revisão. Ou seja, agora está suspensa a parada. Agora, sim, nesse momento agora aqui, toda essa discussão que a gente está fazendo é uma outra decisão que vai ocorrer lá para frente ainda. Que nem começou agora ainda, isso vai longe ainda. Tá? Então, esse item, volto a dizer para você ficar tranquilo, para você não entrar no terror, tá? Para você dar uma respirada, dormir tranquilo hoje, é o seguinte, esquece o troço de ter que devolver o dinheiro, porque essa parada aqui vai longe, vai demorar pra caramba. Embora o INSS, como eu falei para vocês, não está nem aí para a decisão de tema do Superior Tribunal de Justiça, ele não dá bola para isso. Ele olha lá na legislação dele, 2019 foi alterado o artigo 115 lá da Lei 8.213 e colocou a previsão da possibilidade de cobrar, olha bem, ele colocou essa possibilidade de haver a cobrança quando houver o quê? Quando houver erro administrativo e quando houver cassação de tutela antecipada de processo judicial, né? O recebimento indevido. Então, ele regulamentou a possibilidade de cobrar. E é nesse ponto que ele está se pegando, né? Então, vamos imaginar que o INSS use esse artigo aqui, a sua defesa vai ser exatamente dizendo, cara, esse tema, o STJ está com esse tema aqui, suspendeu essa parada, ou seja, ninguém pode cobrar de ninguém quando ele não decidir se pode ou não pode, né? Então, você veja como é muito tranquilo isso aqui é muito jurídico, isso aqui é muito racional, né? Não existe, mas como eu falei, Pedrosa mais o INSS. O INSS já notificou, inclusive, trabalhadores, notificou mesmo, para devolver. Isso é certo? Errado, mas tem a correção disso. Tem o mandado de segurança, que dá para fazer, né? O próprio juiz pode dar uma tutela antecipada para dizer que, para esse negócio aí, suspende qualquer coisa, até chegar ao final do processo administrativo. Então, tem vários recursos ali, né? Não é porque o INSS está fazendo que vai ser, né? O INSS é campeão de ilegalidade. E essa aqui é uma que, com certeza, ele vai fazer, tá? Muito bem.
Agora vamos então ver ainda o que vai acontecer com o segurado que está com o processo finalizado. Tem muita gente também que está nessa paradinha aqui com o processo finalizado, tá? Esse é o mais tranquilo. Se você está com o processo finalizado, ou seja, já transitou em julgado, não tem recurso, já não é nada, e você continua trabalhando na mesma situação e continua recebendo aposentadoria, você é o cara que está mais tranquilo. Por quê? Porque você tem uma coisa chamada coisa julgada. Você tem o direito de continuar trabalhando. Agora, tem que verificar o seguinte, você tem que olhar, falar com o seu advogado, ou olhar o seu processo, né? Se você não tem mais contato com o advogado, não tem problema nenhum. É só ir atrás do processo e ver o que o juiz concedeu, qual foi a decisão do juiz. Porque muitos advogados faziam o processo e não pediam, o item de pedido lá não tinha o itemzinho pedindo que o juiz também concedesse o direito dele permanecer trabalhando. Não tinha esse pedido, porque ninguém dava bola para isso. Esse problema não existia, então não é que o advogado é ruim, não é que o advogado... Não, é porque no calor do movimento do trabalho, na correria do dia a dia, normalmente você se orienta pelos problemas que você tem. E esse item, como eu falei no começo, não era um problema porque o INSS não aplicava esse dispositivo de lei. Ele começou a aplicar agora por uma circunstância de que ele precisa de dinheiro, né? Então, o que acontece? Você tem que olhar isso aqui, porque se o juiz concedeu só aposentadoria, ui, ou seja, há uma possibilidade muito grande de o INSS colocar você lá no pente fino e notificar, né? Independente se você tem processo judicial ou não. O INSS vai fazer isso, independente se tem processo judicial ou não. Agora, se o juiz concedeu isso lá, o juiz, além de dar aposentadoria, ainda diz que concede o direito de permanecer trabalhando, então você está tranquilo pra caramba, tá? Você não precisa se incomodar com nada disso que a gente está falando aqui, tá certo? E o que o INSS teria que fazer? O INSS poderia te incomodar de alguma maneira? Poderia fazer uma ação rescisória, né? Que é uma ação rescisória, é uma ação muito específica, que é quando existe coisa julgada, que ele teria que fazer no tribunal. Mas o INSS não vai fazer isso, porque ele não vai conseguir preencher os requisitos, e tem prazo para isso, tá? Tem prazo para isso aí, e ele não vai conseguir preencher os requisitos, ele não tem gente para fazer isso. Tá? E de tudo que ele tem que fazer, isso aqui é o que ele menos tem possibilidade de conseguir alguma coisa. Então, sabe com aquele negócio? Onde ele não vai atirar, isso aqui não interessa para ele, porque também ele tem outros, ele tem coisa muito mais fácil para incomodar. Então, ação rescisória ele não vai fazer, ele teria que fazer processo. E mesmo assim, volto a te dizer, se fazer uma ação rescisória, você vai ser intimado, você vai se manifestar. Não é assim que ele faz e ganha e leva. Não, ação rescisória é um processo que o INSS vai fazer contra você. Olha que louco, né? O INSS fazendo um processo contra você. Aí você vai se manifestar e dizer a mesma coisa. Juntar um PPP dizendo que mudou, você não está de forma habitual e permanente, que mudou o layout do local que você trabalhava, que agora não existe mais aquelas circunstâncias que ensejaram a aposentadoria especial, que já existe PI, que trocaram a máquina, que isso e aquilo, etc e tal. Inclusive, pode até ter perícia nessa parada, ou seja, cara, viu o tamanho da encrenca? O INSS não vai para esse lado, ele vai onde é mais fácil, tá? Muito bem? Ou ainda depois da ação rescisória, ainda teria que ter um processo administrativo para ele te notificar. Então, por isso que eu digo que ele não vai entrar por esse caminho aqui, você pode dormir muito tranquilo. Você é o cara mais tranquilo da parada, tá? Pode rezar 3 Pai Nosso, Ave Maria, agradecer que você está nessa situação, muita gratidão e foi, tá? E tem aquele segurado que está aposentado sem processo. Se aposentou sem processo. Normalmente, ele é exposto à insalubridade, porque geralmente a periculosidade tinha que ser feito processo judicial. Insalubridade, às vezes está tudo certinho ali e tal, não tem nenhuma encrenca, o INSS vai reconhecer e vai dar uma aposentadoria especial. Esse segurado que está aposentado sem processo, o INSS com certeza é o primeiro que ele vai, é o primeiro que ele vai notificar. É onde ele já está notificando, aí, que tem notícias que chegam, que o cara recebeu a notificação para se afastar do trabalho, já para devolver o dinheiro e já notificando que vai cessar a aposentadoria, tá? Então, isso com certeza é uma possibilidade, tá? Mas como você já sabe, tudo isso abre o precedente para você se defender, tem possibilidade, não precisa ficar desesperado, tá? O que está acontecendo que é um outro reflexo? Empresas estão rescindindo o contrato, sem o pagamento dos 40% e o aviso prévio indenizado. Olha bem que louco.
as empresas estão rescindindo o contrato. O que as empresas estão fazendo? Deixa eu dizer para você o que as empresas estão fazendo. Agora nós estamos numa pandemia. As empresas, muitas empresas já usaram todas as possibilidades que o governo possibilitou. De o quê? De você reduzir a jornada de trabalho e de você colocar férias coletivas, de você antecipar férias, de você fazer a suspensão do contrato. Ou seja, né, já usou todas as possibilidades. Só que agora, por que a empresa não manda embora? Porque ela tem que pagar as verbas rescisórias. Ela tem que pagar as verbas rescisórias que encarece pra caramba. Né? 40% sobre o FGTS e mais o aviso prévio indenizado. Então, cara, cria um problema. Agora, a empresa sabendo disso, sabendo desse movimento do INSS, ela está se aproveitando para exatamente tentar forçar o trabalhador a pedir a sua demissão, ameaçando que vai para o INSS, que vai perder a aposentadoria, que vai informar o INSS e tal. Né? Então, agora que vem a pergunta, é possível, Pedrosa, acontecer isso de a empresa mandar embora sem pagar as verbas rescisórias? Deixa eu te dizer que tem uma coisa muito louca. O Tribunal Superior do Trabalho, ele nesse aspecto, ele desconsidera a orientação da jurisprudência dele, número 361. O que quer dizer essa 361? O que quer dizer essa orientação? É tipo uma súmula, né? Tipo uma coisa que já decidiram e todo mundo se orienta pelaquela súmula, por essa orientação. E o que essa orientação dizia? Que a aposentadoria não era motivo para rescindir o contrato, para extinguir o contrato de trabalho. Não era motivo. Né? E que, portanto, a empresa, se fosse demitir, se fosse mandar embora, tinha que pagar a rescisão. Pagar todas as verbas indenizatórias e tal. Mas isso vale, e o Tribunal Superior do Trabalho entende que isso vale para a aposentadoria comum. Para aquela aposentadoria voluntária, aquela aposentadoria comum, aquela que o cara se aposenta e continua trabalhando. Né? Então, agora, quando se trata de aposentadoria especial, o Tribunal Superior do Trabalho já tem vários julgamentos dizendo que a aposentadoria especial é uma exceção, porque ela é diferente da aposentadoria comum. Não existe nada na lei dizendo que quem se aposenta na comum tem que se afastar. Agora, existe na lei dizendo que quem se aposenta pela especial tem que fazer isso. Tá? E muita gente já diz, mas então nós temos que ir para o Supremo. Não tem que ir para o Supremo, porque o Supremo já decidiu o tema 709. Então, morreu, fechou. Né? Fechou. O Tribunal Superior do Trabalho é o Supremo do Trabalho. Tudo isso que nós estamos falando do tema 709 tem a ver com uma relação previdenciária, você e o INSS. Mas envolve uma relação que é você e a sua empresa, que infelizmente aí vai para a Justiça do Trabalho decidir. E a Justiça do Trabalho pode ser que o juiz local ele entenda diferente e vai conceder uma decisão favorável. Mas vai haver recurso, e o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais federais, que geralmente seguem o TST, vai julgar contrário. Então, realmente, essa é uma situação que existe. Né? Essa é uma situação. Agora, presta atenção, a empresa, por livre e espontânea vontade, por conta dela, ela não pode rescindir o contrato. Nesse sentido, tu fica quieto, tu não vai lá. Entendeu? Você não tem que pedir demissão. Se tu pedir demissão, aí acabou, aí não tem nada. Você está pedindo demissão, está pedindo para sair, não vai ter direito, né? Não vai ter direito à indenização. Então você tem que ficar quieto, porque se a empresa te mandar embora, então é o INSS que tem que fazer a jogada com a empresa, informar a empresa para que existe a extinção do contrato. Então é um processo, como eu te falei, vai ter que ser isso depois de tudo aquilo que eu disse, que tem que ter um processo, que você vai ser notificado, você vai se defender, que depois tu pode fazer recurso na via administrativa, depois tu pode fazer um processo judicial e vai correr pra caramba esse negócio aí. Depois disso tudo é que vai chegar nesse ponto aí, tá? Então a empresa que se antecipar isso pode fazer o pedido de o quê? De uma reintegração para o trabalho, tá? Além de ela ter que pagar as indenizações. Legal? Muito bem. Agora vem a partezinha legal da parada, que é o que fazer. Então a gente vai alinhar algumas questões. Eu já fui falando várias coisas que dá para fazer, mas aqui o que a gente vai fazer? Tá? O que pode fazer? Que é o que interessa realmente, né? O que você vai fazer? Tá? Processos judiciais. Olha bem, aqui nós vamos passar umas questões aqui bastante sutilzinhas assim de você fazer, tá? Ó, processo judicial, o que você tem que fazer? Você tem que falar com o seu advogado, com a sua advogada, para pedir a suspensão até que sejam julgados os embargos lá de declaração. Você pode fazer isso. Para quem está com processo na justiça, né? Para quem está no processo da justiça, você pode fazer isso.
tá? E há um movimento já dos tribunais de mandar os processos de volta, já há um movimento dos processos, e não pode isso, não pode. Então tem que haver uma petição lá pedindo, aonde o seu processo esteja, pedindo o seguinte, simples assim, que o processo seja suspenso até o julgamento dos embargos, porque aí é onde vai ocorrer o trânsito em julgado da parada. Tá? Então faz isso aqui, porque se deixar correr, o que acontece? Os tribunais estão movimentando os processos, os juízes estão movimentando o processo e estão aplicando o tema 709. Ele vamos imaginar assim, o processo está na execução. O processo está na execução. A execução já foi julgado, já estava ali, ele ficou sobrestado na execução. Ou seja, já vai implantar o benefício e calcular os valores atrasados, fazer a cobrança dos valores atrasados. O que acontece? Os juízes estão fazendo isso. Eles estão despachando, mas já estão notificando, indicando o afastamento. Ou seja, o INSS vai efetivamente implantar o benefício e deve ser comprovado o afastamento do segurado do local de trabalho, daquele ambiente de trabalho, daquela atividade que ele fazia, daquela função que ele fazia. Né? Então isso já está acontecendo. Então tem que fazer uma petição para pedir a suspensão. Aí se o juiz não dá, o advogado vai saber o que fazer, tá? Aquilo que eu já falei, tem que esperar a suspensão por causa que tem os embargos de declaração correndo, tá? E não transitou em julgado, tá? Isso já falei, beleza? Um detalhe importante aqui, né? Pode ocorrer que quando o processo está terminando, o processo terminou. Tá certo? O processo teu terminou, você tem que executar o processo para quê? Para o INSS implantar um benefício e para você calcular os valores atrasados. Uma ideia que pode ser é o seguinte, é você não executar o processo judicial. Você não executa o processo judicial. Você tem o processo judicial ganho? Está ganho. Tá, o processo, mas você não executa ele. Porque existe o processo, assim, existe a fase do conhecimento e existe a fase de execução. Então, na fase de conhecimento, você ganhou aquele direito, mas você deixa quieto. Se você está muito ansioso agora, você precisa continuar trabalhando, você pode tomar essa decisão, de repente, assim, cara, eu não vou executar isso aqui. É como se você tivesse um cheque que você poderia, a qualquer momento lá na frente, fazer a execução dele. É bem assim mesmo. Tá? Não executar o processo judicial. Aí o que acontece? Você ganha um tempo para respirar, para não ficar ansioso, tá? Né? E para ver como é que vai desenrolar toda essa parada aqui que a gente está falando. Tá? Então, essa é uma solução, de repente, o que você pode fazer. Tá? Outra questão que tem a ver é com quem está com os processos na via do INSS, está com o processo administrativo. Tá? Então, você está com o processo administrativo correndo. O que você pode fazer? Você fez o pedido de aposentadoria especial, então tem a possibilidade de você optar pela comum. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas você pode optar pela aposentadoria comum. Né? Pode dar uma estudada lá para você converter o período que você ganhou como especial, converter para comum, somar mais todo o tempo que você tiver e ir para fazer um estudo da aposentadoria comum. O que é mais interessante é se você conseguir se enquadrar no sistema de pontos que estava vigorando antes, né? Aquele sistema de 85,95, que foi de junho de 2015 até 30 de dezembro de 2018. Então, o que é o sistema de pontos? Para a gente relembrar. É você pegar a sua idade, pegar o tempo de contribuição, soma, as mulheres, se fechar 85, vai se aposentar sem o fator providenciário. Né? E se fechar o 95, no caso o homem, sem o fator providenciário. Ou seja, é como se fosse aposentadoria especial, no sentido do valor. Desculpa aí, tá? E tem, depois de dezembro de 2018 até 11 de 2019, nós temos aqui a regrinha do 86,96, porque a regra a regra que estava valendo, ele ia aumentar 1 ponto por ano, né? Então, você se enquadra nisso aqui, você está lá brigando pela aposentadoria especial, mas você se enquadra aqui, né? Então aí eu teria que estar falando com quem tem mais idade, porque mais idade para somar com o tempo para fechar, tá? É muito bom isso aqui, porque vai ganhar a mesma coisa e não tem o fator providenciário, é como se fosse aposentadoria especial. Então, resolveria o problema, fazer essa opção aqui. Tá? E uma outra coisa também que já foi decidido pelo STJ, e o INSS já reconhece,
é a reafirmação da DER. O que é a reafirmação da DER? Você pode entrar no teu processo administrativo, e você fez o teu pedido lá atrás, inclusive essa possibilidade existe inclusive nos processos judicial. E você verificar que seria interessante mais aposentadoria comum para você, então você pode pedir que a data de início do benefício seja reafirmada, seja alterada, para considerar como tempo de contribuição e considerar como a sua idade o tempo que você ficou esperando para a solução do processo. Então, vou dar um exemplo bem assim. Teu processo já faz 2 anos. Em 2 anos, você fez 2 anos de aniversário. Em 2 anos, você teve mais 2 anos de contribuição. Então, juntando isso, você pode, de repente, ser interessante para você chegar nessa configuração do sistema de pontos. Ou, se não for o sistema de pontos, uma aposentadoria comum melhor, com um fator previdenciário de menor impacto. Legal? Muito bem. A outra possibilidade, que eu já mais ou menos já antecipei aqui, é converter o pedido especial para aposentadoria comum mesmo, sem o sistema de pontos, né? O homem chegar nos 35, a mulher nos 30, né? Você pode, para isso também, fazer o pedido de reafirmação da DER para você ter mais tempo. Pedrosa, mas eu não vou perder valores atrasados? Vai perder. Quando você faz a reafirmação da DER, você está abrindo mão de valores atrasados. Por isso que eu estou falando que isso tem que ser feito uma análise. Tem que ser feita uma análise para ver o que é melhor. Depois você tem que colocar na balança. É melhor continuar trabalhando e ganhar um pouco menor, né? Ter uma aposentadoria menor. O que é melhor aqui nessa situação? Perder um pouco dos valores atrasados, mas garantir uma renda mensal melhor agora, né? Então, tudo isso, né, tem que ver as possibilidades. Tem possibilidade como eu estava aposentado pela especial, tem muito assim, como eu me aposentei pela especial, eu não uso o tempo comum. Então, eu não fui atrás de período rural, que eu tinha direito, eu não fui atrás de período de tempo que eu tinha contribuinte individual lá, que eu podia ter lá recolher, eu não fui atrás de tempo de autônomo que eu tinha, eu não fui atrás daquela insalubridadadezinha lá, que era pouco tempo, eu não fui atrás. Ou seja, tem N outros pontos que você pode considerar para aumentar o seu tempo de contribuição e fazer um cálculo melhor na aposentadoria comum, diminuindo o impacto do fator. Legal? Então, isso é possível também fazer. E o segundo ponto é você verificar, os PPPs, os LTCADs atuais, para ver se não alterou, né, eu já repeti, estou falando aqui, se não alterou lá a insalubridade ou se não alterou a periculosidade, tá? Eu digo em relação ao PPP e LTCAD em relação à insalubridade, porque a periculosidade do INSS não tem nem previsão, né? O INSS não tem previsão, mas mesmo que o INSS não tenha previsão, você pode fazer a discussão dizendo que a periculosidade não é habitual e permanente, que não existe a periculosidade, né? Existe uma outra situação que não aquela que ensejou a sua aposentadoria. Como eu falei, estou repetindo aqui, né? Você pode alegar isso em qualquer fase, em qualquer momento, em várias situações aqui. Sempre é um argumento de defesa, tá legal? E, finalmente, se você está só com o pedido administrativo, né? E a sua insalubridade não é problema, veja bem, agora eu estou falando aqui que eu poderia enquadrar aqui aquele que está pensando em entrar. Você que está com 25 anos, você fez as suas contas aí e tu tem lá 25 anos lá até a data do 11 de 2019, mas você não entrou com o processo, né? Você tem, eu diria assim, você tem até, se tiver 24 não tem problema, é só se for aposentadoria especial mesmo. Então você tem lá, o que você pode fazer? Você pode fazer o pedido, né? Porque se a sua insalubridade não vai ter problema, você pode fazer o pedido, você pede e o que acontece? Você cria uma situação, uma circunstância para você fazer um recurso administrativo, para o INSS não chegar no final. Ou seja, você deu entrada, ele analisou e ele ia conceder o teu benefício. E o que você faz? Você faz um recurso. Ou você pode também não aceitar. Você não é obrigado a aceitar. Você deu entrada no INSS, você tem um prazo para aceitar aquela aposentadoria ou não. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por uma estratégia muito grande de você ganhar tempo. O que você precisa fazer agora? Ganhar tempo. Ganhar tempo para clarear, para isso ficar muito claro. Aqueles pontos obscuros que tem hoje, né, para eles serem clareados e te darem maior segurança. Então, como é que você faz isso? Você faz ganhar tempo. Mas por que, Pedrosa, que eu tenho que fazer o pedido?
Por que você tem que fazer o pedido? Para quê? Para que você tem que fazer o pedido? Para você gerar um efeito financeiro. Então você faz o pedido, começa a gerar o efeito financeiro, o INSS está demorando pra caramba agora para apreciar, tem mais de 1 milhão, 1,8, 1 milhão e 800 pedidos no INSS aguardando algum despacho. Simples assim, ou seja, vai demorar pra caramba, eles não vão conseguir resolver esse problema, eles não vão conseguir resolver, tá? Eles não vão conseguir resolver isso tão fácil. Então quando você faz um pedido, ele começa a gerar o efeito financeiro. Mas você não quer que chegue no final, mas não vai chegar, porque vai demorar. Até o tempo de o INSS apreciar seu pedido é o tempo que vai levar para clarear todas essas paradas aqui, tá? Então você pode fazer isso. E se você tem insalubridade, periculosidade como problema, que você sabe que o INSS vai negar, porque você vai ter que brigar, vai ter que discutir, periculosidade é certo, vai ter que fazer processo judicial. Então o que você faz? Você vai fazer o requerimento do INSS, o INSS vai negar. Você vai fazer recurso administrativo, administrativo não é judicial não, né? Você vai para quê? Para demorar mais a parada. Mas, né, depois que faz o recurso, você pode fazer o processo judicial. Eu estou fazendo assim o caminho que pode ser feito. Às vezes o caso não é isso, mas isso é o que você pode ser feito. E com isso você vai ganhar tempo. E com esse tempo você vai gerar efeito financeiro. Então é uma ótima oportunidade de você, nessa tática, nessa estratégia, de fazer o pedido, você conseguir tudo isso aqui gerando efeito financeiro para você, que esse efeito financeiro, sim, na verdade, é que vai sair o grande benefício de você conseguir se organizar para você não depender lá na frente, lá no futuro, você não depender exclusivamente dessa receita da aposentadoria do INSS. Lá na frente, quando você efetivamente se afastar, não trabalhar, você não ficar dependendo dessa receita do INSS, tá legal? Muito bem. Feito isso, né? Você pode fazer uma outra alternativa ainda, que é negociar com a empresa, né? Ou seja, você tem possibilidade de negociar com a empresa, então você vai fazer uma realocação, simples assim, né? Você está lá aposentado com especial, você pode já se antecipar e pedir eu vou encaminhar a aposentadoria do INSS e vou pedir uma realocação para a empresa. Legal, a empresa concede isso? É possível? Você pode fazer uma outra coisa que não seja? Aí tranquilo, então não vai ter problema nenhum. A empresa não está querendo te mandar embora? Pô, tranquilo também, essa é a parte que você merece tentar. Agora, isso não é possível, não é toda empresa, não é qualquer um que consegue isso, não é em qualquer segmento, tá certo? Muito bem, qual é a conclusão disso tudo que nós podemos fazer? Primeiro, que você não se apavore. Eu acho que ficou bem claro aqui que você não se apavore, não precisa ficar apavorado, né? Pode respirar tranquilo, né? Não deixe o coração bater mais rápido do que é necessário. E a minha opinião vai ser difícil ter que devolver dinheiro. Vai ser essa decisão do STJ provavelmente vai ser, cara, porque senão ele vai matar a tutela antecipada. A tutela antecipada hoje é um dispositivo bastante utilizado, e se tiver isso aqui, se for considerado que a tutela antecipada pode, se ela for cassada, o cara vai ter que devolver o dinheiro, vai criar um problema social muito terrível, muito grande, tá? Então eu acho muito difícil que se decida isso. Eu acho difícil, não estou garantindo, tá? E se você analisou aqui pelo que eu coloquei, cada caso deve ser analisado, cada caso, não existe uma solução geral, existem várias possibilidades, e aí o que você tem que fazer? Enquadrar a sua realidade dentro de um caminho desse que eu tentei desenhar aqui, né? Então não tem como. Qual é a minha recomendação? Você tem que se acalmar e não ficar de bracinho cruzado esperando o INSS te notificar, esperando ver o que vai dar. Você não pode fazer isso. Eu digo assim, você tem que ser ativo, você não pode ser negligente, você não pode ser imprudente com os riscos. Então você tem que analisar o seu caso, você tem que fazer isso com um especialista. Você sozinho não vai conseguir isso. O vinho não consegue ver o rótulo. Você está dentro de uma garrafa, você está bem louco lá dentro dessa garrafa, você não consegue ver o rótulo. E você é o cara que vai ser atingido. Então, com certeza, num grau de 1 a 10, você não vai racionalizar, você vai emocionar. Porque isso tem a ver com a sua vida, eu sei muito bem. Isso tem a ver com o seu presente, isso vai afetar o seu futuro, isso envolve a sua família, envolve as pessoas que dependem de você, envolve os seus projetos, né? E isso afeta o bem-estar, a segurança de você e sua família e das pessoas que estão dependendo de você. Então é natural que tenha uma carga emocional, mas nós estamos aqui exatamente para racionalizar, para dizer para você como é que funciona. E com isso a gente não tem como fazer cada caso, analisar cada caso.
para quem está com processo na justiça, para quem está recebendo uma tutela, para quem está com processo administrativo e para você que pretende, que está ali, está com o tempo fechando, está brigando, foi atrás de documento e tal, e vai agora entrar, vai fazer o seu pedido, ou vai fazer agora, já tem a negativa do INSS e vai fazer seu processo judicial. Então presta muita atenção, a gente tem que analisar o caso. Legal? E, como eu sempre digo e recomendo, seja previdente como sempre e muito prudente como nunca, tá certo? É essa a ideia. Na ideia de hoje é o seguinte, seja previdente como sempre e muita calma nessa hora, tá? Muita calma, seja calmo como nunca, tá legal? Agora, a gente vai te apresentar aqui o atendimento digital que a gente tem aqui do Pedrosa Providente. Como é que funciona? Você pode usar ele, né? A gente vai responder algumas questões agora, mas você pode usar ele para enviar suas dúvidas, para fazer os cálculos, para encaminhar pedindo no INSS. Tudo que se refira ao INSS, né, a gente é especialista nessa questão, tá? Então você pode fazer isso. Como é que funciona isso? Você vai usar o link que a gente vai disponibilizar, que tem aqui, e tem também, peço que você se inscreva, acompanhe o canal Pedrosa Providente, que todos os vídeos que a gente está esclarecendo, trazendo conteúdos relevantes, a gente sempre vai disponibilizar o link que você pode entrar. Quando você entra no link lá do atendimento digital, a minha equipe vai te recepcionar, que tem o Romani, tem a Amy, a Suiane, né, tem a Patrícia, a Isadora, né, e tem a coordenação do Alessandro, que você vai conhecer daqui a pouquinho, já que ele está aqui do meu lado, né. Essa equipe vai te atender, tá? A gente funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, mas você pode encaminhar a sua questão, a sua dúvida a qualquer hora da noite. Perdeu o sono, 1 hora da manhã, apareceu aquela dúvida, você pode mandar. Não que você vai ter a resposta ali. Mas no ato contínuo, no outro dia útil, durante a jornada de trabalho, o sistema aqui vai distribuir e a gente vai entrar em contato com você, tá legal? Para exatamente a gente estabelecer e tirar essas dúvidas. O que a gente faz? Vou repetir, né? A gente faz o cálculo do tempo de serviço, a gente faz análise, a gente orienta quanto a documentos, fazemos os pedidos e promovemos, se for o caso, os recursos necessários, especificamente nesse caso do tema 709. Legal? Peço que deixe seu comentário sobre o tema 709, registrando seu nome e a sua cidade. Pense agora naquela pessoa que muito precisa dessa informação. Então, o que você faz? Você pega e compartilha esse conteúdo com ela para você estimular a gratidão pela sua atitude. Ajude alguém para ser ajudado e eu te espero no próximo vídeo.